E chegamos na reta final da série do Pinguim. Estamos no penúltimo episódio e o conflito entre Sofia Falcone, Sal Maroni e o Oswald está em rota de colisão. E aqui, nesse sétimo episódio, também teremos grandes revelações. E a maior das perguntas, será que o Vic vai sofrer para um certo pé de cabra? Sim, galera, é hora aqui de mais um review aí de um episódio da série do Pinguim. E olha, eu não vou exagerar aqui, porque pra mim, esse sétimo episódio rivaliza em termos de qualidade aí com o primeiro, que eu acho excelente, quase um 10, e também aquele quarto que tem um passado todo da Sofia Falcone e Arkham. E aí esses três formam a grande tríade aí dos melhores episódios, pra mim, dessa série. Mas será que aí eu tô exagerando? Bom, bora descobrir aí na análise do episódio de hoje, então, do Pinguim. Tudo isso depois da abertura. E pessoal, vocês já sabem, já vai deixando aquele pinguim like e também o pinguim comentário, que isso sempre ajuda esses nossos vídeos aqui de análise e também todos os outros vídeos aqui nossos da Batcaverna no YouTube. Então já deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio da semana de Pinguim. E bem, dado esse recado importante, bora então começar a análise aí do sétimo e também penúltimo episódio de The Penguin. O episódio inicia com um flashback. Temos aqui um jovem Oswald, na época em que seus dois irmãos ainda eram vivos, o Benny e o Jackson. A Frances trabalha em casa com a contabilidade daquele mafioso que o Oswald citou lá no primeiro episódio e que ele admirava, o Rex Calabrese. Ela pede ao filho mais velho, o Jack, para entregar o livro de contabilidade com os seus irmãos para o mafioso. E bem, depois eles se encontrarem com o mafioso e o Jack entregar esse livro para ele, uma tempestade se inicia e os três resolvem então fazer a brincadeira das lanternas, que é algo que parece que eles fazem já há bastante tempo. E aqui a gente já pode ver esse detalhe então do pé ali, da perna do Oswald, que é algo que acompanha ele durante a vida toda, né? Então a gente já vê na infância ali, provavelmente ainda antes ele já tinha esse problema. Outro detalhe também muito interessante é o quão grudado na mãe ele é. Porque nessa primeira cena a gente vê que a mãe dele praticamente teve que expulsar ele de casa, falar, não, você tem que fazer outra coisa, não fica aqui em casa, né? Não fica sempre perto de mim. Enfim, ele é muito grudado até nem que passar tanto tempo com os irmãos. E calma que tem outro detalhe interessante que mostra sobre essa personalidade do Oswald desde a infância, é que a direção ela mostra muito bem aí, através de close-ups principalmente, como que o Oz, então, ele admira esse trabalho do Rex Calabrese. A câmera mostra como ele fica olhando ali os detalhes, tanto do carro dele, da maneira como ele até tá batendo num cara lá quando eles encontram esse mafioso. Então fica muito claro que o Oz realmente admira muito esse mafioso, como é a questão do trabalho dele e das coisas que ele possui também, né? E do poder que ele exerce sobre as outras pessoas. O que a gente sabe que ele ia querer quando ficasse adulto também. Nós voltamos então àquela estação de metrô abandonada, que nós vimos no último episódio. E essa brincadeira deles é tipo um pega-pega usando as lanternas, onde cada um tem que iluminar o outro. E agora é o Oz que tem que achar os seus irmãos. E levando em conta a mobilidade aí do garoto, é claro que ele começa então a se irritar. Os outros dois se escondem no local da estação que exige que o Oz tivesse que descer aqui essa escada. E o garoto até tenta descer, mas quando ele tropeça, ele se irrita muito. E vejam só, ele tranca essa entrada, que é uma porta pesada de aço, e sai dali como se nada tivesse acontecido direto para casa. Novamente, outro detalhe importante, a gente pode ver que esse temperamento do Oz, explosivo e ser agressivo do nada e ficar muito agressivo, isso talvez acho que é desde sempre que ele tem. E olha que depois os irmãos dele, quando viram que ele resbalou ali, tentaram ver se ele estava bem e tal, já tinha acabado a brincadeira, e mesmo assim o Oz ficou enfurecido. Agora você deve estar se perguntando, né, se a série do Pinguim ela vai chegar no nível de fazer o Oz ali criança ter sido responsável pela morte dos irmãos dele? Não, eles não vão chegar nesse nível, né? Ah, mas aqui é DC, pai. Mais tarde a gente vê que a chuva tá comendo lá fora e o Oz fala para sua mãe que os seus dois irmãos foram pro cinema e ele voltou mais cedo, já que ele queria ficar com ela. Os dois então vão ver um filme na TV. E quando a Frances diz que gostaria de viver numa cobertura chique, o garoto fala que um dia vai dar isso para ela. Então, enquanto os dois veem esse filme clássico aqui com homens elegantes vestindo, vejam só, cartola, e que também metralha um monte de gente, do lado de fora a chuva só vai aumentando. E acompanhamos a água subindo lá na estação de metrô abandonada, em meio aos gritos dos irmãos do Oz, gritando por ajuda. O flashback se encerra com Oswald sorridente, sendo abraçado pela sua mãe, ouvindo a chuva forte lá fora.
A gente já sabia, né, pela série que o Oz realmente é um monstro, né? Mas essa revelação aqui de que ele foi responsável pela morte dos dois irmãos dele, ela dá uma camada ainda maior pra psicopatia e também pra vilania do Oz. É uma parada que vai muito além, por exemplo, das mortes que ele já fez aqui na série, porque ali é uma disputa de gangues, você até pode talvez passar um pano aqui, mas não, aqui eram os irmãos dele e ele fez isso quando era jovem, sabe? E aquela coisa, esse flashback, ele torna ainda mais complexa essa personalidade do Pinguim. E até porque esse flashback ele vai ser muito importante aqui para os 2 últimos episódios da série. Mas pra mim, só esse começo aqui já dá 10 de 10 pro episódio, com a coragem que eles tiveram que fazer aqui do que o Pinguim fez, sabe? Voltando pro presente, o Oz tá todo orgulhoso que o bairro dele voltou a ter luz. Mas essa felicidade acaba quando ele volta pro seu apartamento. Ele encontra o Vic desacordado, e o garoto fala que a Sofia pegou a mãe do Oz. Os dois ouvem movimentos do lado de fora, e o Pinguim ajuda o Vic a fugir pela janela. Ele pede para que ele vá trazer reforço daquelas outras gangues lá que o Pinguim agora já é parça. Em seguida, o Sol invade o apartamento com vários capangas e dá um belo tratamento aqui no Oz com o taco de golfe do próprio Pinguim. E fãs aqui de The Last of Us Parte 2, né, tendo memórias de guerra vendo essa cena. E aqui já se resolve um mistério que para muitos que achavam que talvez o Vic ia sofrer lá na mão da Sofia com o pé de cabra, na verdade a série aqui ela até deu uma passada de pano pra Sofia porque ela só daqui a pouco deu uma porrada e deu. Só foi isso. Você pode dizer que talvez a Sofia podia ter matado o Vic mesmo? Poderia, mas eu acho que realmente o foco dela era muito mais pegar a mãe ali mesmo do Pinguim. Mas que poderia ter matado, poderia. O Maroni diz pro Pinguim que agora tem a família dele, e o avisa que eles agora vão visitar a operação de drogas dele. Enquanto isso, a Sofia conversa com a Frances na sua casa. Ela quer saber mais da pessoa que o Oz mais ama. A Frances aqui tem um diálogo muito importante, onde ela diz que a Sofia pode ter mudado o nome dela, mas que o jogo vai continuar o mesmo. O crime sempre continua da mesma forma. Quem continua perdendo, sempre continuará perdendo. Mas quando a Sofia fala dos outros filhos dela, se daqui a pouco eles podem estar vivos, a Frances muda totalmente a conversa. É nesse momento que a Sofia vê que a Frances está doente. E muito se fala sobre as atuações as principais aqui da série, que é a do Colin Farrell e da Christian Milioti. Mas a atriz que faz ali a mãe do Pinguim, a Frances, a atriz Deirdre O'Connell, que eu espero que seja assim que se fale o nome dela, ela também é sensacional, né? Ela é, digamos, a terceira força aqui dessa série. E ter essa primeira cena aí com as duas grandes atrizes aqui dessa série, as duas interagindo junto, foi bom demais, né? As duas entregaram muita atuação aqui. O Dr. Julian depois conversa com a Sofia, avisando que aquela garotinha que sobreviveu à matança dos Falcones, a Dia, talvez fale com a polícia. E a Sofia diz que manterá ela quieta, mas pede ajuda do Julian com outra coisa, a mãe do Pinguim. E fica esse mistério. O Maroni, junto com o Pinguim capturado, chegam ao centro de produção das drogas do vilão. Ele chega avisando que essa operação agora pertence aos Gigante e aos Maroni. E o Sol avisa que depois ele levará o Oz para a Sofia para que ela possa matá-lo. E uma coisa que a gente já sabe, é a característica fundamental aqui desse Pinguim da série, é que ele vai sempre fazer de tudo para sobreviver e também vencer. E nesse momento aqui que ele realmente está com poucas coisas à disposição, ele vai fazer isso. Porque olha a audácia aqui do Pinguim. Ele começa a falar de quando matou a mulher e o filho do Sol. E claro que o mafioso, ao ouvir isso, morde a isca. E nessa distração da luta dos dois, um dos trabalhadores ali da produção acaba com a luz do local. O Pinguim consegue escapar, e aí tem uma luta final aqui com o Maroni dentro de um vagão abandonado. O Sol parece que vai levar a melhor, mas ironicamente o mafioso tem uma parada cardíaca e morre na frente do Oz, que na verdade fica irritado, já que ele não pôde derrotá-lo honestamente numa luta, tornando a cena até de certo modo engraçada. Contudo, no final, o Pinguim fala que derrotou ele e pega o Anel do Sol. E esse desfecho aqui eu acho muito bom mesmo. Principalmente pela reação que a gente vê ali do Pinguim quando vê que o Sol teve um infarto no meio da brigaria que tava boa. Eu gosto disso porque tem um certo senso ali de honra, né? Que o Pinguim ele queria ter derrotado com as próprias mãos ali numa luta justa, sabe? Uma luta acirrada. E não dessa forma anticlimática, né? Então até por isso a gente tem essa reação muito engraçada depois do Pinguim dando tiro nele, chegando perto e gritando com o cara já morto ali. Ah, você deveria ter lutado direito comigo, não sei o quê. É tipo, por exemplo, aquele meme do Coabra do Yu Hakusho lá. Que ele vai no enterro lá do Yusuke porque ele queria ter brigado de uma forma justa lá, porque ele morreu agora, não vai poder mais lutar. É basicamente esse meme. Mas bem, pra história aqui a gente tem uma grande perda aí pro lado da Sofia, que perdeu o seu principal aliado, que era o Sol Maroni. E falando dela, nós voltamos para Sofia, que está visitando a Dia no orfanato. Enquanto ela entra nesse local e conversa com a garotinha,
a Sofia ela tem, digamos, flashbacks aí, sentimentos que levam ela ao seu tempo em Arkham. A garotinha pergunta a Sofia se ela realmente matou seus pais. E a Sofia a abraça e diz que todos daquela família, da família delas, eram pessoas más e que elas agora estão melhores sem eles. E que elas merecem um novo lar. E ao se despedir da garota, a Sofia ela relembra muito do que ela sofreu no passado. Só que aí esse momento mais introspectivo dela é interrompido pelo Pinguim ligando para ela do celular do Sol. E ele oferece um acordo. Toda a operação que ele está montando ali, todo o controle da máfia e tudo mais, tudo isso em troca então da sua mãe, em segurança. E aqui a gente também pode dar uma criticada no plano da Sofia, porque ela ficou com um plano muito megalomaníaco, né? Que ela já poderia ter matado ele, poderia ter falado pro Sol matar e despachado uma vez, mas ela queria fazer todo um planinho ali para ela mesma se vingar. E aí acaba dando nisso, né? A Sofia dificulta as coisas, acaba dando nisso. E nessa cena aí, de novo, né, da Sofia visitando nessa sobrinha dela, nós temos aí outro grande show de atuação ali da atriz da Sofia Falcone. Impressionante como ela só dá show nessa série. Tem detalhes assim bem pequenos que você vê que ela consegue passar pela expressão dela. Por exemplo, quando ela vê ali os machucados da garotinha, que ela já tá se autoflagelando ali, e ela se vê na garotinha também quando ela tava em Arkham, que ela vê que essa garotinha ela tá passando com algo parecido do que a própria Sofia passou também, e a Christy Milioti, então ela consegue passar isso muito bem, com poucas cenas, poucos momentos você já consegue pegar toda a carga que a Sofia estava sentindo aí quando ela foi visitar essa garotinha. E que parece realmente que ela vai acabar ficando calada, né, porque ela pôde compreender, porque teve até um certo tom de ameaça ali da Sofia quando ela estava conversando com a garota, e provavelmente ela realmente não vai abrir o bico. E na próxima cena a gente vai ter uma, digamos, uma grande reviravolta aqui pro arco da Sofia até o momento. Isso porque ela conversa com o Julian e desabafa que ela está realmente jogando o jogo que o pai dela queria, apesar de tudo que ela está fazendo. Ela é a chefe da família, assim como seu pai queria antes de jogá-la em Arkham. Ela inclusive tem falta de ar, enquanto tem essa realização. E no final diz pro Julian que o que ela quer é ser livre. Ah, e outra coisa, que o Pinguim sofra pelo que ele fez a ela. Ela quer que ele experimente dor de verdade. E antes podemos ver que o Dr. Gillian estava fazendo ali as suas sessões com a Frances e pode ter descoberto algo. Passado então um momento, uma van se aproxima da entrada dos túneis das operações do Oz. O Pinguim acha que a Sofia está ali com a sua mãe, mas a Sofia liga para ele e é revelado que era tudo uma armação. Ela estava fora dali com a Frances e a van estava coberta de explosivos. O Pinguim vê que tem poucos segundos e a bomba vai explodir mesmo. E aí ele vai correr, sabe até onde? Naquela mesma escotilha onde os seus irmãos ficaram presos. Olha a ironia. E aí temos uma grande explosão que gera uma cratera bem grande ali no bairro. E aí agora a turma do... O Batman deveria estar aqui, deveria estar investigando, deveria estar aparecendo. Com essa explosão que a gente vai ver em seguida do que aconteceu, aí é que realmente fica bem difícil. E quem não passar pano pra essa parte realmente vai se incomodar bastante, porque é uma grande explosão mesmo. E nós vamos ver mais dela depois. Mas nesse momento a série corta para mais um flashback, só que agora curto, do jovem Oswald. Isso se passa alguns dias depois do acidente com os seus irmãos. A Frances aparenta estar deprimida e trancada no seu quarto. Mas aí, nessa noite, ela aparece toda vestida e chique e diz que eles vão sair naquela noite. E pede pro Oswald se arrumar porque eles vão até uma boate chique chamada Monroe's. Só que a gente começa a ver pelos diálogos que é uma noite meio estranha. A Frances, ela tá bem alterada e faz o garoto prometer a ela que vai cuidar dela e que ela merece ser feliz e ter o bom do melhor. E o garoto promete isso pra ela. E aí parece ser realmente uma noite bonita aí entre mãe e filho. Daí cortamos para o Oz no presente e vemos todo o impacto daquela explosão de antes nas ruas. Ele caminha por entre vários feridos e toda uma fuligem ali que está no ar, até que aquele detetive corrupto diz que a Sofia o contratou e acerta o Oz. E aí, acabamos por aqui o episódio. E galera, esse foi então o 7º episódio da série do Pinguim. E ó, o nível sempre continua aumentando, né? Pra mim aqui, como eu falei lá no começo, né, desse vídeo da análise, esse é mais um excelente episódio aqui da série e tá entre os meus favoritos aqui. Principalmente porque pra mim é muito impactante aquele flashback do começo, onde a gente já tem várias dicas da personalidade do Pinguim e todo aquele flashback é muito bem atuado, tem as reviravoltas ali, eu acho muito pesado o que acontece ali, e que bom que a série ela não tem receio em mostrar essa figura monstruosa que é o Oswald Cobb. Só pra mim ali a gente já tem um flashback que é 10 de 10. Mas realmente não é só o flashback não, né? Porque a gente tem todo um novo desenvolvimento ali de personagem também para Sofia Falcone, porque depois que ela tem de conversa ali com a mãe do Pinguim e também com a garotinha ali, com a sobrinha dela, a gente vê que realmente ela se dá conta que ela ainda estava operando ali pelo
que o pai dela queria, né? Isso é algo bem interessante que eles colocam aqui pra personagem, né? Porque daqui a pouco a gente achou que ela ia ficar só nessa coisa da máfia de novo, mas não, aqui eles colocam mais uma camada ainda pra essa personagem. Isso é que eu gostei bastante também. Fora isso, a gente tem toda a questão das atuações ali, né? Principalmente, como apontei, da mãe do Pinguim com a Sofia, as duas atrizes ali mandando bem demais. E palmas também pro ator mirim ali que fez o Oswald jovem também, que é bom demais. Eu acho que esse penúltimo episódio também colocou bem as peças ali pra gente ter esse grande confronto do Oswald com a Sofia, que ainda tá com a mãe ali do Oswald, então a gente tem um grande risco ainda pro último episódio. Fora que a gente teve esse grande acontecimento que foi essa destruição ali da cratera. E que por algum motivo realmente o Batman tá a mimir, né, galera? E a outra ponta solta também que a gente não teve tanta participação aqui foi do Vic, que foi atrás dos reforços lá das gangues e ficou por isso, né? Eles deixaram realmente esse episódio muito mais focado no Oswald e também na Sofia. E aí o Vic vai ficar realmente pro último episódio. E aí fica aquela grande expectativa do que vai acontecer então pro Oswald ou virar esse grande magnata do crime, ou a série vai dar alguma reviravolta ali do que vai acontecer com ele e se ele realmente vai atingir esse grande nível aí de mafioso. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí desse penúltimo episódio? Vocês esperavam o Pinguim, então, adicionar mais um crime aí na lista de crimes inafiançáveis dele aí? Deixa aqui nos comentários. E já sabe, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube de canais aqui no Seja Membro do YouTube. Tem várias recompensas bem legais. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.